In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas meditações sobre o Santo Sudário. Estamos fazendo um percurso baseados na pesquisa do Lençol de Turim, das edições Loyola, e hoje entraremos nos detalhes da crucifixão do Cristo. Já passamos pelos seus tormentos anteriores, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho até o Calvário, as suas quedas, e hoje veremos alguns detalhes de Jesus sendo pregado na cruz. Antes, porém, de iniciarmos, todos vocês sabem que o Cristo foi despido de suas vestes. Ele morreu totalmente nu na cruz. Mas isso para uma corrente. Outra corrente de pensamento histórico diz que aquele pano que cobriu Jesus, as suas partes íntimas, realmente estava lá na sua crucifixão. Primeiro vamos ver a opinião da ciência. O que é que diz aqui a ciência? Veja só. Os romanos deixavam suas vítimas completamente nuas à apreciação dos espectadores, inclusive durante o caminho até o local da crucifixão. Os costumes judeus se opunham a esse tipo de humilhação pública. Opa! Aqui temos uma diferença, uma discrepância de pensamentos. Continuando. Para não haver tanto conflito das leis romanas com as judaicas, na Palestina, os romanos permitiam aos condenados caminhar usando a peça íntima do vestuário masculino judeu. Porém, ao chegar ao local da crucifixão, ele era arrancado e as vítimas eram crucificadas completamente nuas. Tá bom? Então, pelo menos, o caminho ao Calvário, Jesus estava vestido. Mas, claro, também com o testemunho do filósofo Cícero e do evangelho apócrifo de Nicodemos, ninguém era crucificado usando essa peça de roupa que Jesus carregou a cruz. Tá? Isso é história. Mas, provavelmente, Jesus caminhou seminu até o Calvário. Um soldado estaria levando suas vestes para sorteá-las e dividi-las. Mas se estivesse sujas de tanto sangue e rasgadas pela violência dos golpes, quem iria querê-las, né? Se Jesus tivesse ido com essas suas vestes. Isso aqui são opiniões divergentes. Eu estou contando para vocês primeiro essas diversas opiniões. Tá? Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado e a túnica. Tá? Isso é João 19, 23, 24. No entanto, há indícios fortíssimos de que Jesus não morreu completamente nu, contrariando os costumes da época. O corpo envolvido no lençol de Turim estava completamente despido. No entanto, é visível no lençol a marca do uso dessa roupa, né? Porque algumas marcas de sangue formam um barrado
nessa região. Eu vou pesquisar aqui para que vocês possam ter a foto desse tipo de roupa que o livro está querendo dizer, tá bom? No lençol de Turim, eu repito, se tem marcas dessa peça de roupa que é como se fosse assim. O sangue estava descendo pelo corpo, mas ao chegar nessa parte dessa região de baixo, ali era impedido, né, de escorrer. Aqui. Aqui está com o nome de Subligáculo Romano, mas é em inglês. Né? Essa peça aqui que eu estou me referindo, né? Essa que nós vemos Jesus na cruz. É como se fosse uma fralda, se nós, em nosso mundo, tentássemos comparar. O livro diz o seguinte, que muito provável Jesus foi crucificado com ele. Né? Talvez ele tenha levado a cruz com ele e alguém estava com as suas vestes e lá na cruz ele estava pelo menos com essa peça de roupa, ok? Isso daí confirma a revelação privada de Ana Catarina Emmerich. No seu Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, ela fala isso, tá bom? Olha só, diz assim, eu vou ler para vocês. Os carrascos tiraram então ao Senhor o manto, que lhe tinham antes enrolado em redor do peito, tiraram-lhe o cinturão com as cordas e o próprio cinto. Despiram-no da longa veste de lã branca, passando-a pela sua cabeça, pois estava aberta no peito, ligada com correias. Depois lhe tiraram a longa faixa estreita que caía do pescoço sobre os ombros, e como não lhe podiam tirar a única inconsútil por causa da coroa de espinhos, arrancaram-lhe a coroa da cabeça, reabrindo assim todas as feridas. Arregaçando depois a túnica, a puxaram com vis gracejos pela cabeça ferida e sangrenta de Jesus. Estava apenas vestido ainda do curto escapulário de lã sobre o peito e costas e da faixa que cingia os rins. Os algozes arrancaram-lhe o escapulário impiedosamente do peito, e assim ficou Jesus em sangrenta nudez, horrivelmente dilacerado, inchado, coberto de chagas. Arrancaram-lhe então a última faixa de pano da cintura, e eis que ficou de todo nu e curvou-se cheio de confusão e pudor. E como estava a ponto de cair sob as mãos dos carrascos, sentaram-no sobre uma pedra, pondo-lhe novamente a coroa de espinhos sobre a cabeça, e ofereceram-lhe a beber do outro vaso que continha vinagre com fel, mas Jesus desviou a cabeça em silêncio. Esse vinagre com fel também é falado aqui no livro sobre a pesquisa, não é? Era costume dar ao condenado vinho com incenso ou mirra antes da crucificação. A escolha dependia do efeito desejado pelos algozes. Cristo rejeitou ser dopado. Ele não quis tomar esse tipo de analgésico para ter suas dores diminuídas. Ele rejeitou, ele quis ir até o final. Então, continuando a revelação de Ana Catarina,
ela diz assim: quando, porém, os carrascos o pegaram pelos braços com que cobria a nudez e o levantaram para estendê-lo sobre a cruz, ouviram-se gritos de indignação e descontentamento e os lamentos dos amigos por essa vergonha e desonra. A Mãe Santíssima suplicou a Deus com ardor. Já estava a ponto de tirar o véu da cabeça e, abrindo o caminho por entre os carrascos, oferecê-lo ao Divino Filho. Mas Deus ouvira-lhe a oração, pois nesse momento um homem, vindo da porta e correndo todo o caminho com as vestes arregaçadas, atravessou o povo e precipitou-se ofegante entre os carrascos. Entregou um pano a Jesus, que agradecendo-lhe o aceitou e cobriu a nudez, cingindo a moda dos orientais, passando a parte mais comprida por entre as pernas e ligando-a com a outra em redor da cintura. Este benfeitor do Divino Redentor, enviado para atender à súplica da Santíssima Virgem, tinha na sua impetuosidade algo de imperioso. Ameaçou os carrascos com o punho e disse apenas: tomem cuidado de não impedir este homem de cobrir-se. Não falou com ninguém, mas e retirou-se tão rapidamente como tinha vindo. Se diz que era Jonadab, sobrinho de São José, da região de Belém, filho daquele irmão a que José, depois do nascimento de Jesus, empenhara o jumento. Não era amigo declarado de Jesus. Também nesse dia se tinha mantido afastado e limitara-se a observar tudo de longe. Então, isso aqui é uma revelação privada que mostra que é um indício que Jesus não foi crucificado, não estava na cruz totalmente nu, como algumas pessoas afirmam. Depende do que você quer acreditar. Isso aqui é uma coisa mais de história, não é? É uma coisa que, tipo, você vê que eu nunca vi uma representação desde os primeiros séculos do Cristo totalmente nu na cruz. Eu não vi, né? E a gente tem que se pegar essas primeiras representações para termos mais ou menos uma noção do que foi realmente essa crucificação, ok? Agora sobre os cravos e os pregos, tá? Os cravos, pregos de cabeça quadrada e ponta muito aguda, foram martelados sobre o punho. A dor foi imensa. O prego, pegando o nervo mediano, fez com que o polegar se retraísse, ficando junto à palma da mão. O prego ele foi colocado no espaço que é entre o nervo médio, que é um espaço conhecido como destote. Eu creio que é assim. Desculpem pelas a falta de precisão com termos científicos, não é? Porque isso aqui é muito novo para mim. Mas é um espaço que se tem na mão, onde é entre um osso, né? Que diz assim, cravando um prego na mão, na palma da mão, e submetendo a um peso de 40 quilos, depois de 10 minutos a mão não resiste e é rasgada pelo cravo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mais ou menos aí que o prego de Jesus foi colocado. Não é totalmente na mão, mas não é também totalmente no antebraço. O cravo foi certamente pregado no carpo. E com certeza ele foi amarrado para que não rasgasse a sua mão, tá? A forma como o sangue escorreu dos braços no homem do lençol detalha as duas posições do crucificado para poder respirar. Ele tentava evitar a asfixia, apoiando-se vez por outra sobre os pés,
como denunciam as duas direções seguidas pelos filetes de sangue que corriam das chagas dos punhos. Para fixar o cravo, eram necessárias até 8 marteladas. Veja como era difícil para Jesus estar ali na cruz. Veja que coisa dolorosa. Você não sentir somente o peso, não é? Do seu próprio tormento, as mãos, as chicotadas, que tudo aquilo estava refletindo cada vez mais no Cristo. Mas você não conseguir nem respirar direito. Olha que coisa forte, não é? Olha que coisa forte. Agora eu vou falar para vocês sobre a perna de Jesus. Esticaram seu pé direito na cruz e sobre ele dobraram o esquerdo e os cravaram juntos. A perna esquerda ficou dobrada, não estirada. Ficou de 3 a 4 centímetros acima da direita. A imagem do sudário revela os pés sobrepostos e unidos por um único cravo, que media aproximadamente 17 centímetros, e na zona do segundo espaço do metatarso. Ou seja, Jesus na cruz estava com os pés juntos, não é? A perna uma em cima da outra, não como algumas cruzes que aparecem que ele estava com os pés separados, mas ele estava com os pés um em cima do outro. Eu estou contando essas coisas, eu espero que não esteja muito cansativo de ficar só repetindo aqui o que o livro diz, não é? Mas é isso, é história. Né? Eu estou comentando com vocês aqui essa pesquisa, eu estou comentando o livro, né? Não tem muito o que fazer. Né? Eu trago aqui informações, eu trago aqui curiosidades que sempre se fala da paixão, como por exemplo, que diz que o homem do lençol não tem fratura nas pernas, então está muito claro, gente. Nós estamos nesse caminho, nesse percurso, percebendo que tudo está apontando para nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? É uma coisa impressionante essa relíquia dos estudados. Eu recomendo muito que vocês possam ler esse livro, esse O Evangelho dos Cientistas, essa pesquisa. Eu acho que é um livro antigo, mas ainda deve estar em circulação. Deixa eu ver aqui o ano dele. Olha, aqui está 2006. É um livro antigo que eu acho que deve ter ainda alguma circulação em outras edições. Ele é muito bom. Ele fala até aqui, vejam, a respeito da água do lado que saiu de Jesus, explicando com todas as definições, com todo o rigor científico do que era esta água, né, que se imagina que era um líquido pleural, e vale muito a pena você adquiri-lo para você ler na sua quaresma, tá? E é algo muito interessante de você estar partindo de essa pesquisa. Como eu disse, eu não quis trazer, né, desde o começo eu falei, algo mais científico, algo mais religioso, algo mais da igreja, com documentos, apesar que eu trouxe aqui, por causa que o foco é essa pesquisa, tá? Para não haver esses problemas de dizer, não, isso é uma interpretação, isso é uma corrente. Eu quis trazer algo mais assim, científico, para dizer, olha, foi montada uma comissão, esse é um resultado da pesquisa. Isso é ciência, isso é fato. Se você quiser acreditar ou não,
tudo bem. Se você quiser interpretar isso de qualquer forma, tudo bem. Mas o que é fato é fato. E é isso aí que nós temos com a ciência, tá? Então, na próxima meditação, nós vamos encerrar com a conclusão dessa pesquisa. Tá bom? Nós passamos aí por toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos dizer o que é que os cientistas concluíram de toda essa exposição, de todos esses fatos que foram averiguados, de todas essas pesquisas, de tudo aquilo que foi coletado e o que é que deu depois de tudo isso, qual é o resultado dessa pesquisa. É isso que nós vamos ver na próxima meditação, tá bom? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.